Muito bem, galerinha, vamos lá, professor Elias Daniel aqui com vocês, mais uma semana, vamos nessa, vamos juntos para a prova da UFMS agora, né? Então a finalidade dessa semana, dar algumas dicas para vocês aí em relação às possíveis questões que devem estar na prova da UFMS. Enem feito, né? Já era, Enem já está feito, não adianta agora chorar o leite derramado aí, neném, né? Fez uma boa prova, espero que sim, espero que vocês tenham feito uma boa prova. Espero que vocês tenham arrebentado na prova, porque a prova veio exatamente como a gente estava esperando, assim como eu acredito que a UFMS venha da forma como nós estamos esperando. É uma prova mais técnica, né, galera? Nós sabemos disso. É uma prova que envolve conhecimento matemático um pouco mais avançado aí do que a prova do Enem, mas não é nada para causar desespero. Não é nada para causar desespero. Chegar, fazer o que você está sabendo e nesse nosso vídeo aqui eu quero tá dando algumas informações para vocês que eu acredito que sejam bastante relevantes aí coladinhos na prova. Né? Então vamos começar com a nossa primeira questão. É uma questão que vai envolver a ideia de matrizes determinantes. A UFMS sempre está colocando esse tipo de exercício nas provas. Né? Você montar lá um probleminha via um sistema de equações, ou resolver o sistema, ou interpretar o sistema, né? Dizendo lá se é um sistema possível, se não é possível. E aí a gente vai nessa questão aqui, retomar algumas ideias que eu acredito que sejam importantes. Tá? Tudo bem, galera? Então vamos lá, vamos ficar ligado. Olha só, a questão contou o seguinte: três amigos vão numa papelaria e ele põe uma tabelinha para você das quantidades que foram compradas. A Júlia comprou 5 cadernos, 5 canetas, 3 lápis, gastou um total de 96. O Bruno comprou 6 cadernos, 3 canetas e 3 lápis, pagou um total de 105. E o Felipe, 4 cadernos, 5 canetas e 2 lápis e pagou um total de 79. O que é clássico nesse tipo de exercício, gente? Ele vai colocar os preços sendo x, y, z, e aí nós vamos ter que armar um sisteminha de equações. Tá? Então, com essas informações que estão dadas aí, a gente vai e arma um sistema. Como que ficaria esse sistema aí, galera? Olha só. Cada cada caderno é X, cada caneta é Y e cada lápis é Z. Né? Então, quando você fosse equacionar a Júlia, como você deveria equacionar? 5x mais 5y mais 3z igual a 96. Então, vamos lá, né? Vamos armar a nossa primeira questão aqui de dicas para o UFMS. Bom, gente, o que eu estava comentando com vocês, tem ano que a UFMS pede para classificar o sistema, tem um que a UFMS pede para você resolver o sistema. Né? Então, nessa dica aqui, eu quero comentar com vocês como que a gente transforma isso num probleminha matricial. Né? Então, a Júlia foi 553, né? E aí você vai armar como isso? Olha só, 5x mais 5y mais 3z. E ela gastou um total. Então, gente, ela gastou um total de 96. Vocês viram lá? Então, 5x, 5y, 3z e gastou um total de 96. Aí o que você tem que fazer é completar aqui com os 96. Belezinha? A mesma coisa, né, quando a gente for para o outro amigo lá, galera, olha só. No caso, o Bruno, 6x, 3y, 3z dando um total de 105. Então, 633, dando um total de 105. Né? Então, 633, dando um total de 105. Então, dá uma olhada aqui. Né? Essa seria a segunda armação aí para a solução da questão. Tá? Nossa segunda equação. E por último, você vai pegar o Felipe, né? E o Felipe ele contou o seguinte: 452, dando um total de 79. Então, 452, dando um total de 79. Olha só, 4x, 5y mais 2z, dando um total de 79. Legal, vamos transformar isso aqui, gente, num produto de matrizes. A gente tem a matriz principal do sistema, né? Então é 5, 6, 4. Depois vem a matriz 5, 3, 5. Depois vem a matriz 3, 3 e 2.
E aqui nós vamos colocar a matriz dos coeficientes, né, que é x, y e z, respectivamente. E a matriz independente, que vai corresponder a 96, 105 e 79. Né? Então, o que eu quero retomar com vocês aqui, galera? Olha só. Ou você vai resolver isso aqui escalonando o sistema, né? Vimos aí durante todas as nossas aulas, quando chegamos lá no sistema de equações, que você pode escalonar, você pode resolver por regra de Cramer, né? E em particular, quando que isso aqui tem solução, isso é importante, hein? A prova da FMS sempre cobra isso, sistema possível e determinado. Quando que vai acontecer, galera? Quando esse determinante aqui for um número diferente de zero. Nessa condição, você vai falar que o sistema é SPD, esse sistema aí tem solução única, caso o determinante seja diferente de zero. O ano passado, o FMS colocou uma questão muito parecida com isso, só que era um sistema homogêneo. E ele queria que tivesse infinitas soluções. Para ter infinitas soluções, você vai colocar a condição que D é igual a zero, tá? Então não se esqueça disso. Para ter infinitas soluções, nós vamos colocar a condição que D vai ter que ser igual a zero. Né? Então fique ligado aí nessas dicas. Acredito que façam muita diferença quando você estiver fazendo lá as questões da UFMS. Fiquem atentos. Dica número 1 era essa, né? Como montar um sistema de equações. E claro, né? Depois na sequência, gente, caso seja necessário, aí você vai resolver o sistema, encontrar os valores do x, y, z. Vamos lembrar que você tem duas hipóteses. Você pode fazer o escalonamento do sistema, ou você pode fazer a regra de Cramer para resolver o sisteminha de equações. Show de bola? Então, consequência, resposta para o exercício, alternativa D, dado. Ele queria que você armasse o sistema de equações de forma matricial. Então, vamos lembrar que os sistemas eles podem ser montados assim, nesse formato matricial. E aí, pelos determinantes, você consegue resolver o sistema ou pelo escalonamento, você consegue a solução do sistema. Então, fique atento aí a essa nossa primeira dica desse vídeo da UFMS aqui, beleza? Muito bem, galerinha, vamos lá, segunda questão, olha só, fica ligado aí. Analisando o comportamento de vendas de determinado produto em diferentes cidades durante um ano, o economista estimou que a quantidade vendida em milhares vai depender do preço de acordo com essa relação aí. Tá? Então, o que era de se esperar, né, na prova da FMS, o que é de se esperar na prova da FMS, é que venha, cara, nas 15 questões lá, venha pelo menos uma questão envolvendo log. Pelo menos nos últimos anos foi assim. Né? Então tinha lá a questão usando as propriedades dos logaritmos, e a gente acredita que esse ano deva acontecer de novo isso. Clássico, né, cara? Questão de log, questão exponencial são questões clássicas, então a UFMS deve continuar batendo nessa tecla devido à importância que o estudo dos logs tem dentro da matemática. Né? Bom, então ele colocou a relaçãozinha lá para você. E ele quer que você isole a variável P na relação fornecida. Tá? Nós temos que isolar aquela variável P na relação fornecida. Olha só, uma questão semelhante a essa na prova do Enem, a gente tinha que isolar uma variável, né? Muito comum esse tipo de questão. Aqui também para o FMS, cara, é muito comum o FMS usar as propriedades básicas dos logs, né, para estar resolvendo a questão. E aí eu quero comentar com vocês o aspecto de solução do exercício. Primeiro você começa pela matemática básica. Como? Você vai tentar isolar aquele P lá através de uma função exponencial. Né? Então, Q é igual a 1 mais 4 vezes 0,8 elevado a 2P. Vamos escrever isso, galera. Ó. Então, questão número 2. Fica atento aqui. Olha só como que nós vamos começar o exercício. Q é igual a 1 mais 4 vezes 0,8 elevado a 2P. Muito bem, então o que nós temos que fazer? Isolar o P. Matemática básica. Q vai passar, né, aqui, ó, Q menos 1. Aí o 4 vem dividindo. Isso tem que ser igual a 0,8 elevado a 2P. Show de bola? Acho que não tem dificuldade até aí, né? Todo mundo ligado nisso.
Agora, meninos, quando a gente for eliminar esse quadrado que está aí, nesse 2p, qual que vai ser a jogada? Vai ser você passar uma raiz quadrada dos dois lados da equação, cara. Ó, tá? Então a jogada é essa daqui. Você vem desse lado, tira aqui uma raiz quadrada, vem desse lado e tira aqui uma raiz quadrada, que aí você consegue eliminar aquele 2. Então fica 0,8p, né, olha só, 0,8 elevado a p, isso vai ter que ser igual raiz quadrada de Q menos 1 dividido por 4. Muito bem, agora como é que eu isolo P, gente? Como é que você torna um expoente linear? Aplicando log dos dois lados da igualdade, propriedade clássica, gente. Ó, se vier log na UFMS, eu não tenho dúvida que isso aqui vai cair. Ó. Log de A elevado a n, n vezes log de A. Mas eu tenho convicção, os meus alunos estão treinados nisso, né? Fizemos um monte de questões envolvendo esse tipo de raciocínio e tenho convicção que você vai sim conseguir executar a questão. Essa é questão de segurança, cara. Tem que ir para valer, né? Tem que ir com vontade de acertar a questão. Vai na paixão, meu amigo. Vai pensando na vaga. Tem que pensar na vaga. E aí eu vou aplicar log na base 0,8 dos dois lados. Né? Elias, mas por que você escolheu base 0,8? Em função das respostas, tá? Que tem lá. Que os logs estão na base 0,8. E por que o examinador fez isso? Porque a base dessa potência aqui, ó, é 0,8. Né? Então foi por isso que ele escolheu essa base 0,8 aí, ó, tá? Muito bem, e aí agora, né, o que você faz? Opa, aqui tem o log, né, galera? Eu não coloquei o logzinho desse lado aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Eu apliquei o log lá e não coloquei desse lado aqui, ó. Log na base 0,8 da raiz de Q menos 1 dividido por 4. Show de bola? P passa multiplicando. Né? Então esse P aqui, galera, ó, caiu multiplicando. Esse log de 0,8 na base 0,8 é igual a 1. Né? Então a resposta que nós temos para a questão, log na base 0,8 da raiz de Q menos 1 dividido por 4. Então está aí a solução. Se eu não me engano, lá nas alternativas, isso aqui ele vai afirmar na letra A. Deixa eu só confirmar para vocês. Está lá, né? Log na base 0,8, raiz quadrada de Q menos 1 dividido por 4. Fique atento. Log deve estar na prova? Deve estar na prova sim, vamos ficar atentos. A mesma coisa a nossa próxima dica aí, gente. Ó, a próxima dica que eu quero comentar com vocês é uma questão que vai envolver alguns conceitos dentro da geometria analítica. Né? Conceito de ponto médio, conceito de equação de reta, Yoyomi Shichou. Né? A UFMS, cara, ela é clássica nisso. Né? Então, alguns pontos são fundamentais que você dê uma retomada. Circunferências, eu acho que é importante, né? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R quadrado, equação do círculo. E a equação de reta, basicamente, Yoyomi Shichou M, declividade da reta, tangente de alfa. Nesse caso aí, o nosso coeficiente angular, cara, vai ser a tangente de 45 graus. Né? Então, mzinho tangente de 45 é igual a 1. E aí o que nós precisamos é de um ponto da reta. Né? Quando você tem a equação de uma reta, o que você precisa? Você precisa de um ângulo e de um ponto. Né? Ou você precisa de 2 pontos. Se você tiver 2 pontos, vai na planilha de pontos que você também consegue determinar a equação da reta. Né? Agora, nesse caso, o que ele fez? Ele pediu que A e B, ele deu as coordenadas, tá, gente? Olha, ele forneceu as coordenadas para você. Ele falou que o ponto A tem coordenadas 8 e 2, o ponto B tem coordenadas 3 e 6. E ele está dizendo que B e A eles devem ficar equidistantes dessa reta R, que é uma estrada. Né? Então ele vai construir 2 pontos, tá? São A e B, né? Que representam 2 cidades. E ele contou que tanto A como B devem ficar equidistantes dessa R aí, que é a representação da estrada. Para que as distâncias de A e da cidade B até essa nova estrada sejam iguais, o ponto C, onde a nova estrada intercepta existente, deve ter coordenadas quais, né? Quais são as coordenadas
desse ponto Czinho aí que está na questão. Show de bola esse exercício, hein, cara? Né? Questão muito bem bolada, né? A gente vai ter que ter uma noção aqui de geometria plana para responder a questão. Aí depois um conhecimento básico dentro da geometria analítica, né? Então acho que esse tipo de exercício aí é muito bacana que vocês estejam ligados aí como que seria uma ideia para responder a questão. Então vamos lá, né? Deixa eu orientá-los na solução da questão. Gente, olha só, exercício 3. Então a jogada foi a seguinte, foi dado aqui um eixo Y, um eixo X, a estrada, né? Aí tem aqui um ângulo de 45 graus, esse aqui é o ponto C que a gente quer. Esse ponto C tem coordenadas, não sei, o X e 0. Tá? Aí tem o ponto B aqui em cima e tem o ponto A. Tá aqui. Né? Então essa foi a configuração dada aí na questão. Aqui o eixo XY. Essa distância Dzinho, essa distância Dzinho. Então a primeira sacada do exercício, gente, ó, para que sejam equidistantes, o que tem que acontecer? Se você fechar dois triângulos retângulos aqui, ó, para que sejam equidistantes, esses dois triângulos eles vão ter que ser congruentes, né? Para que sejam equidistantes. Então essa distância que nós estamos colocando aqui, ó, até esse ponto que eu vou chamar de M, ela vai ter que ser igual à distância do M até o A. Né? Então BM tem que ser igual a MA. Para essa distância Dzinho aqui ser igual a essa distância Bzinho. Então você tem que ter dois triângulos congruentes. Essa foi a sacada plana da questão. Então, quem é esse M aí? Ó? O M ele vai ter que ser o ponto médio entre A e B. Né? Então você vai falar que M ele é A mais B dividido por 2. Tá? E aí você tendo as coordenadas do ponto médio, como que é a coordenada do x médio? Gente, 8 mais 3 dividido por 2, né? E depois 2 mais 6 dividido por 2. Então estão aí as coordenadas do ponto médio. Vamos lembrar que ele deu lá no enunciado as coordenadas de A e B, respectivamente. Soma as coordenadas, né, e divide por 2. Tá? Então aqui, né? Olha lá, 8 mais 3 dividido por 2 e 2 mais 6 dividido por 2, chegando nas coordenadas do ponto médio. Não nos custa rapidinho, baricentro de triângulo. Vamos ficar ligados, soma as coordenadas, divide por 3. Né? Então, se você tiver um problema analítico, você tem que determinar o baricentro de um triângulo, soma as coordenadas, divide por 3. Fica ligado aí, tá? Então, galerinha, voltando lá na solução da questão, olha só. Agora eu vou fechar o exercício. Cara, eu tenho o ângulo de 45, então isso me dá o coeficiente angular da reta, né? E tem um ponto da reta. Então, como que é a equação dessa reta? É y menos y0, m, que é a tangente de 45, x menos x0. Pronto, né? Tá a equação da reta. Ó. Né? Vamos lembrar que essa equaçãozinha você lê assim, io mi xixô. M é a tangente do alfa, né? Então você tem a inclinação da reta, o m é o coeficiente angular, que é a tangente, e o ponto tem coordenadas 11,5 e 4, substituir. Agora, como que eu vou chegar no ponto C, cara? É só fazer o y igual a zero, dá uma olhada aqui, ó. Se você fizer y igual a zero, você descobre o x do ponto C. Então a gente tem que fazer essa continha aqui, gente, olha só. 0 menos 4, x menos 11 dividido por 2. Quando você fizer essa conta, você encontra x 3 meios, que é a solução da questão. Show de bola? Então, resposta para o exercício, alternativa C, né? Vai ser o corte que ele dá nos 3 meios, tá? Então, alternativa C, solução da questão número 3. Muito bem, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês mais duas dicas, gente, né? Envolvendo a ideia dos números complexos e as equações polinomiais, tá? Então vamos lá, olha só, duas dicas importantes também aí para as provas do FMS. Então nesse vídeo aqui nós vamos até
a questão número 5. Então fique atento lá, olha só. A equação x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 5 possui uma raiz real. Cara, tem uma raiz real aí nessa equação que está na nossa cara. Experimenta somar os coeficientes. 1, menos 3, 7 e menos 5. Se você somar os coeficientes e der 0, é porque então 1 é raiz. Né? Se você trocar o x por 1, ele vai zerar o polinômio. Ele vai zerar a equação. Então 1 com menos 3, com 7, com menos 5, somou os coeficientes, zerou. E então 1 é uma raiz da equação. Aliás, vamos supor que não estivesse tão simples assim. Gente, sempre você vai testar raízes básicas. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Essas são as raízes básicas de uma equação. Se vier raiz mais complexa, a UFMS vai dar isso para você. Tá? Então, fica ligado aí. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Geralmente são essas as raízes inteiras aí de uma equação. E a gente poderia usar aquele sistema de pesquisa de raízes racionais. Não há necessidade, até porque o 1 a gente já sabe que é raiz dessa equação. E eu vou usar o dispositivo de Breuer-Ruffini para reduzir o grau da equação. Reduziu o grau da equação, resolve uma equação quadrática, já era, né? A questão está devidamente liquidada. Então vamos lá. Tá? Olha só, polinômio cúbico, tem fórmula que vai resolver um polinômio cúbico? Não. O que você tem que ter em mente é que você precisa reduzir o grau da equação, é isso que você tem que ter em mente. Né? Então vamos reduzir o grau daquela equação ali, gente. Aliás, como que nós vamos fazer isso? Assim, galera, ó. Então fica ligado lá. Então é 1x ao cubo menos 3x elevado ao quadrado mais 7x menos 5, 0. Então, x igual a 1 é raiz. Pois, mas como que você sabe? Experimenta colocar 1 aí no lugar do x. Eu só somei os coeficientes aqui, gente. 1, menos 3, 7 e menos 5 deu 0. Então, significa que 1 tem que ser raiz da equação. Agora, vamos reduzir o grau aí, cara, dessa equação. Olha só. Vamos reduzir o grau dessa equaçãozinha aí. Então, 1, aí 1x ao cubo, menos 3x ao quadrado, 7x menos 5. Show de bola? Desce o primeiro coeficiente, multiplica e soma, né? Dispositivo de Breuer-Ruffini, galerinha. Então, 1 com menos 3 gerou menos 2. Aí, menos 2 com 7 gerou 5. 5 vezes 1 deu menos 5. Zerou. Tinha que zerar porque é uma raiz. Polinômio, grau devidamente reduzido. Então, x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Né? Aí você vem e tira o delta aqui da equação. Então, b quadrado menos 4ac delta menos 16. E aí você conhece já x' em duas linhas. Né? Então, galera, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Como o delta é negativo, então a gente precisa da unidade imaginária para ajudar aqui, né? A raiz de 16 vale 4, mas como é negativo, 4i. E aí a gente vem dividido por 2, significa então que as nossas duas raízes, 1 mais ou menos 2i. Show de bola? Como ele pediu módulo, né? O que é um módulo do número complexo? Gente, ó, se você tivesse, por exemplo, essa raiz aqui, 1 menos 2i. Como é que você faz o módulo dessa raiz? É a raiz do azinho ao quadrado mais bzinho elevado ao quadrado, que vai gerar a raiz de 5. Como são números conjugados, eles produzem o mesmo módulo, né? Então você poderia pegar outra, não teria nenhum problema. Aliás, vou usar 1 mais 2i, show, sem problema. Porque elas são números conjugados e aí acabam tendo o mesmo módulo, tá? Não vai afetar na solução da questão. Então, resposta para o exercício, raiz de 5, alternativa B, a solução da questão, tá? Gente, então, só vamos ficar ligados, né? Que, ó, quero fazer uma observação aqui para vocês, não se esqueçam
da seguinte ideia. Se o número z, a mais bi, for raiz de uma equação, o conjugado a menos bi também é raiz da equação. Tá? Então, se z mais bi for raiz de uma equação, o conjugado dele, a menos bi, também é raiz de uma equação. Foi o que aconteceu nesse exercício. Dá uma olhada. 1 mais 2i, 1 menos 2i, né? São dois números conjugados imaginários, raízes da equação. E esse primeiro vídeo eu quero fechar com vocês aí, com a questão número 5, também envolvendo a ideia da unidade imaginária. Nesse caso, uma divisão de dois números imaginários. Vamos lembrar, gente, que você não divide números imaginários. Você multiplica pelo conjugado do denominador, como se você estivesse fazendo uma racionalização. Essa que é a ideia. Né? Então eu não vou fazer a divisão 1 mais AI dividido por A menos I. Eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, que é A mais I. Tá? Ele pediu Z elevado a 2016. Bom, para ele pedir essa potência, cara, é muito provável que Z não dependa daquele A. Aquele A provavelmente vai ser eliminado em algum momento, porque senão ia ficar em função do A. Né? Como ele pediu para você calcular Z elevado a 2016, deve ser eliminado ali aquele coeficiente Azinho. Tá? Então, vamos nessa. Vamos ver 1 mais AI dividido por A menos I. Então, vamos ficar ligado aqui. Olha só, mais uma dica a respeito dos números complexos, gente. Então, Z é igual a 1 mais AI A menos I. Né? Aí A menos I. O que você tem que fazer aqui? Multiplicar por A mais I, que é o conjugado. Né? Ó, multiplica por A mais I. Aí, quando você distribuir, olha o que vai acontecer. Vai dar A, certo? Ó, A mais I mais A ao quadrado I mais A I elevado ao quadrado. Isso aqui, gente, tem que ser dividido por A ao quadrado menos I elevado ao quadrado. Tá aí. Né? Só que, ó, toda a teoria dos números complexos está fundamentada que A ao quadrado é igual a menos 1, certo? Então, isso aqui vai cancelar com A. O I você pode colocar em evidência. Fica 1 mais A elevado ao quadrado. E no denominador, como I ao quadrado é igual a menos 1, nós vamos ter A ao quadrado mais 1. Olha só que beleza, o que eu tinha comentado com vocês. Simplificou, né? E aí você acaba concluindo que Z é igual a I. Então ele quer esse número aqui, gente. I elevado a 2016. Mas vocês estão ligadíssimos nisso, né? Bom, 2016 é um múltiplo de 4. Então, quando você dividir 2016 por 4, o que vai acontecer com o resto, galera? Vai dar zero, né? Isso aqui dá 504, com o resto zero. Então, I elevado a 16 é a mesma coisa que I elevado a zero. E I elevado a zero é igual a 1. Fechando a solução da questão. Foi o que eu tinha comentado com vocês. Como ele pediu Z elevado a 2016, muito provável que não dependesse do Azinho. Realmente, não depende do A. Tá? E aí você acaba concluindo, né, que Z elevado a 2016 é igual a 1. Resposta para a questão, alternativa B. Show de bola, meninos! Então, nesse vídeo inicial aqui para o FMS, queria ter comentado esses 5 exemplos aí com vocês. Tá? Depois nós vamos fazer mais uma sequência. Outro vídeo ainda, mais 5 questões, para vocês chegarem na UFMS aí detonando. Valeu, galerinha! Beijo no coração, nos vemos. Espero realmente que vocês consigam fazer uma boa prova aí no final de semana. Valeu! A gente se vê. Até!